E se parar de se preocupar fosse exatamente o que falta para receber tudo o que se deseja? Parece loucura, mas existe uma técnica antiga usada por místicos e filósofos por séculos que prova justamente isso. E o mais incrível é que ela funciona de um jeito completamente diferente do que a maioria das pessoas imagina. A maioria das pessoas acredita que para conquistar algo na vida, precisa lutar, se esforçar e descobrir cada passo do caminho. Mas e se isso estiver completamente errado? E se o dinheiro, o relacionamento, a saúde e tudo mais que se deseja já estiver pronto, esperando para ser recebido? Isso não é conversa de livro de autoajuda, é uma lei que os grandes mestres da história conheciam muito bem. Aqui está o segredo que quase ninguém sabe. O tempo não funciona em linha reta. A maioria das pessoas pensa assim: o passado ficou para trás, o presente é agora e o futuro ainda vai acontecer. Mas os grandes místicos ensinaram algo diferente. Eles disseram que o passado, o presente e o futuro existem ao mesmo tempo. Tudo já está criado, tudo já existe. Pensa assim: quando se lembra de algo que aconteceu na infância, esse momento está guardado em algum lugar, certo? Ele existe. Agora imagina que o futuro funciona da mesma forma. Ele também já existe. Já está guardado em algum lugar esperando. Então, quando vem aquela visão clara de uma vida melhor, de mais dinheiro, de um relacionamento bonito, de uma saúde plena, isso não é imaginação. É uma memória do futuro. É a mente captando algo que já existe e que está esperando para se tornar real. Existe até um filme que mostra isso de um jeito perfeito. Se chama A Chegada. Nele, uma personagem aprende a língua de seres de outro planeta. E essa língua é diferente de tudo que existe na Terra, porque não tem começo nem fim. Cada palavra contém o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. E conforme a personagem aprende essa língua, algo impressionante acontece. Ela não começa a prever o futuro, ela começa a lembrar dele, porque a mente dela para de ver o tempo como uma linha reta e começa a ver tudo como algo que já existe. É exatamente assim que funciona com os sonhos e desejos de cada pessoa. Mas então, por que a maioria das pessoas não recebe o que deseja? Aqui está o problema. No momento em que vem aquela visão clara do que se quer, a maioria das pessoas faz uma coisa que sabota tudo. Começa a pensar em como vai chegar lá. Começa a se preocupar com os passos, com o dinheiro que não tem, com o tempo que falta, com os obstáculos no caminho. E é exatamente aí que tudo trava. Imagina duas pessoas. A primeira recebe uma visão de que vai se tornar rica e começa a se perguntar como vai fazer isso, de onde vai vir o dinheiro, o que precisa fazer, o que pode dar errado. A segunda recebe a mesma visão e simplesmente vive como se isso já fosse certo, como se já estivesse resolvido, agindo a partir desse lugar de certeza. As duas vão trabalhar, as duas vão tomar atitudes, mas são pessoas completamente diferentes. A primeira está sempre tentando chegar lá. A segunda já chegou na mente e no coração, e só está esperando o mundo físico alcançar o que ela já sabe que é verdade. A primeira nunca chega. A segunda chega sempre. É como aquela imagem de um burro correndo atrás de uma cenoura presa numa vara na frente dele. Não importa o quanto o burro corra, a cenoura nunca chega, porque o burro está sempre buscando, nunca tendo. A pessoa que vive no modo de buscar, de tentar, de se preocupar em como chegar lá, está exatamente como esse burro. O que deseja vai ficar sempre à frente, nunca na mão. Agora aqui está a técnica, o passo a passo hermético que muda tudo. O primeiro passo é reconhecer que a visão não é fantasia. Quando vem aquela imagem clara de uma vida melhor, de um sonho realizado, de algo que se quer muito, não é a mente inventando. É a mente lembrando de algo que já existe. Esse é o primeiro passo. Parar de tratar a visão como um dia, quem sabe, e começar a tratá-la como algo real que já existe. O segundo passo é parar de tentar descobrir como. Esse é o ponto onde quase todo mundo trava. A preocupação com o como é exatamente o que bloqueia a chegada do que se deseja. Não é preciso saber cada passo do caminho. É preciso confiar que o caminho existe e que vai se revelar. O terceiro passo é agir como se já fosse verdade. Não é fingir. É uma mudança real de identidade. É acordar de manhã e se comportar como a versão de si mesmo que já tem o que deseja. Falar assim, pensar assim, tomar decisões assim. Não como quem está tentando chegar lá, mas como quem já chegou e está vivendo isso. O quarto passo é entender a equação mais poderosa que existe. Desejo mais ausência de resistência é igual a resultado desejado. Isso significa que quanto menos se luta, se preocupa e se força, mais rápido o que se deseja chega. A resistência é a preocupação, é a dúvida.
É o esforço desesperado de tentar controlar tudo. E quando essa resistência some, o caminho se abre naturalmente. É exatamente por esse motivo que se sente que a vida está travada, que o dinheiro não vem, que os relacionamentos não funcionam ou que os desejos não se manifestam. Talvez, mesmo aplicando essa técnica, os resultados esperados não cheguem. Sabe por quê? Porque quando se viveu a vida inteira na resistência, na dúvida, no medo, esses padrões ficam gravados fundo dentro da mente. E não é com um único passo a passo que eles se dissolvem de uma hora para outra. Por isso existe um atalho, um caminho mais direto para garantir que nenhum bloqueio vai impedir de conseguir tudo o que se deseja a partir de hoje. Esse atalho está em um livro chamado Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo. Esse livro ensina o exato passo a passo que alguém precisa seguir para se tornar uma versão superior de si mesmo e começar a receber milagres espontâneos, dinheiro em abundância, relacionamentos saudáveis e duradouros, e até mais saúde. Isso acontece porque o método descrito no livro eleva a frequência interna ao nível necessário para manifestar o que se deseja de forma natural e rápida, sem luta, sem esforço desesperado, sem resistência. Não é teoria. É um processo completo, claro e aplicável, criado para quem quer parar de viver no modo de tentar e começar a viver no modo de receber. Quem já passou anos se esforçando sem chegar onde quer, quem sente que algo invisível está bloqueando o caminho, quem deseja uma vida de abundância em todas as áreas, mas não sabe por onde começar de verdade, esse livro foi feito exatamente para isso. Clique agora no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo e comece a ler o Seu Eu Superior, porque a versão superior de si mesmo já existe, só está esperando para ser acessada. Neville Goddard, um dos maiores mestres herméticos da história, disse algo que resume tudo isso. Ele disse para permanecer leal à visão. Não importa o que esteja acontecendo ao redor, não importa quanto tempo esteja levando, não importa o que as outras pessoas estejam dizendo, permanece leal à visão. Age como ela já é real, e ela vai se tornar real. Jesus disse a mesma coisa com outras palavras. Tudo acontece àquele que crê. Não é sobre trabalhar mais. Não é sobre ter mais dinheiro para começar. Não é sobre as circunstâncias externas estarem perfeitas. É sobre uma coisa só: acreditar que o que se deseja já está feito e viver a partir desse lugar. O futuro não é algo que se constrói tijolo por tijolo com suor e preocupação. O futuro é algo que já existe e que se torna real no momento em que se para de duvidar e se começa a viver como se já fosse verdade. Isso é a técnica, simples assim, e poderosa assim. Mas por que é tão difícil fazer isso na prática? Porque desde pequeno se aprende o oposto. Desde cedo, a cabeça é preenchida com ideias como: precisa lutar para conseguir, nada cai do céu, quem não se esforça não chega a lugar nenhum. E essas ideias criam um bloqueio enorme, um bloqueio que faz a pessoa acreditar que precisa controlar tudo, planejar tudo, se preocupar com tudo para que as coisas funcionem. E esse bloqueio tem um nome: resistência. A resistência é o motivo pelo qual tantas pessoas trabalham tanto e chegam tão longe. É o motivo pelo qual tantas pessoas sonham com uma vida melhor, mas nunca saem do lugar. Não é falta de esforço, não é falta de inteligência, é que estão nadando contra a correnteza sem perceber. Imagina um rio. Quem nada-se a favor da correnteza chega longe com pouco esforço. Quem nada contra se cansa, se desgasta e mal consegue avançar. A resistência é nadar contra o rio. E a maioria das pessoas passa a vida inteira fazendo exatamente isso sem saber. Então, como se para de nadar contra? Parando de tratar o futuro como um problema para resolver. Quando se olha para um sonho e a primeira reação é pensar em tudo que pode dar errado, em tudo que falta para chegar lá, em tudo que precisa ser descoberto antes de começar, isso é nadar contra. É a resistência em ação. Mas quando se olha para o mesmo sonho e a primeira reação é uma sensação de certeza tranquila, de algo que já está resolvido, de algo que já é real mesmo que ainda não apareça no mundo físico, isso é nadar a favor. Isso é não resistência. E é nesse estado que as coisas começam a acontecer de um jeito que parece até impossível de explicar. As oportunidades aparecem do nada. As pessoas certas cruzam o caminho. As ideias chegam na hora exata. As coincidências se multiplicam, não porque foi sorte, mas porque a frequência mudou, porque a identidade mudou, porque a pessoa parou de ser alguém que está tentando e passou a ser alguém que já sabe. E aqui está algo que poucos percebem.
O cérebro humano é uma máquina de realizar objetivos, mas ele só realiza aquilo que acredita ser real. Se a mente acredita que o desejo está lá no futuro, longe, difícil de alcançar, o cérebro vai trabalhar para manter esse desejo exatamente lá. Longe, difícil, no futuro. Mas se a mente acredita que o desejo já é real, que já existe, que já está feito, o cérebro passa a trabalhar para confirmar isso. Começa a notar oportunidades que antes passavam despercebidas. Começa a tomar decisões que se alinham com esse resultado. Começa a atrair pessoas e situações que confirmam o que a mente já aceitou como verdade. É exatamente por isso que duas pessoas podem estar na mesma situação, com os mesmos recursos, as mesmas dificuldades e chegar a resultados completamente diferentes. Não é sorte, é frequência, é identidade. É o que cada uma acredita que já é verdade. E como se muda isso de vez? Com prática diária. Não é uma mudança que acontece de uma hora para outra. É um músculo que se treina todo dia. Todo dia ao acordar, antes de olhar o celular, antes de pensar nas preocupações do dia, a mente precisa ser direcionada para a visão, para aquela imagem clara do que já é real no futuro. E a pergunta que precisa ser feita não é como vou chegar lá. A pergunta é como uma pessoa que já tem isso viveria hoje. E então se age a partir dessa resposta. Não é fingimento, não é ilusão, é o treino da identidade. É a prática de ser antes de ter, porque quem aprende a ser primeiro, sempre tem depois. Os grandes mestres herméticos sabiam disso. Hermes Trismegisto, considerado o pai de toda a sabedoria oculta, ensinou que o mundo exterior é sempre o reflexo do mundo interior. O de fora sempre reflete o de dentro. Sempre. Sem exceção. Isso significa que mudar a vida de fora começa por mudar quem se é por dentro. Não é o contrário. Não é esperar as circunstâncias mudarem para então mudar a forma de se sentir e pensar. É mudar a forma de se sentir e pensar primeiro. E as circunstâncias seguem. Sempre. E a técnica hermética completa fica assim reunida em 4 movimentos simples. Primeiro, recebe a visão como memória, e não como fantasia. Quando aquela imagem do que se deseja aparecer, trata ela como algo real que já existe, não como um sonho distante. Segundo, solta a necessidade de descobrir o como, confia que o caminho vai se revelar, para de se preocupar com cada passo e começa a confiar no processo. Terceiro, age todos os dias como a versão de si mesmo que já tem o que deseja, não em direção ao resultado, em relação ao resultado, como alguém que já chegou e está vivendo. Quarto, mantenha a lealdade à visão independente do que esteja acontecendo ao redor. Os desafios vão aparecer, a linha não vai ser reta, mas quem permanece leal à visão, quem não abandona a identidade de quem já tem, chega sempre. Isso é tudo. Não é complicado, mas exige consistência. Exige que todos os dias se escolha ser a versão que já chegou, em vez da versão que ainda está tentando chegar. E quando isso se torna um hábito, quando essa forma de viver se instala de verdade, algo impressionante acontece. A vida para de parecer uma luta. As coisas começam a fluir. As portas começam a abrir. E olhando para trás, fica claro que o futuro que se desejava sempre esteve lá, esperando. Só precisava de alguém disposto a parar de lutar contra ele e começar a viver como se ele já fosse real. Porque ele sempre foi. Nos vemos no próximo despertar.